Estamos começando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Hoje vamos falar sobre um tema importante, direitos humanos, respondendo questionamentos que nos foram enviados por e-mail, por telespectadores e por colegas. Compartilha comigo o programa de hoje a minha colega, amiga, doutora Tatiana Fiore, a quem dou as boas-vindas e agradeço por mais esse programa que nós estamos dando início. Dr. Clóvis, é um prazer compartilhar mais essa edição com o senhor. Para conversar conosco, temos hoje o doutor Marco Antônio Arantes de Paiva, advogado atuante, foi coordenador da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente e também membro do Conselho Municipal para Assuntos de Pessoas com Deficiência do município de Guarulhos, todos pela 57ª subseção da OAB de Guarulhos. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Muito obrigado, Tatiana. Dr. Marco, o tema de hoje vai tratar de direitos humanos, que foram as perguntas que foram enviadas pelos nossos companheiros de casa, aqueles que assistem, os nossos colegas advogados e o telespectador em si da TV Destaque. Para começarmos, o que é direitos humanos? Nos bastidores, nós já falávamos de uma mudança nessa definição, que os direitos humanos não trata só de bandido. Então, vamos esclarecer isso para quem nos assiste. Muito bem. Bom dia, telespectadores. Bom dia, amigo de Guarulhos. O que são os direitos humanos? Eu vou me apropriar aqui de duas definições ou dois pensamentos. O primeiro pensamento, nós vamos nos remeter a Norberto Bobbio, em que ele diz que direitos humanos, ela é, numa expressão tecnológica bem atual, ela é uma nuvem, isto é, está aí e em constante mudança. Hannah Arendt, ela diz que direitos humanos é uma construção diária dos direitos e da vida do homem. E é exatamente essa diferença, essa distinção que faz com que a humanidade progrida. Direitos humanos, por exemplo, nesta construção, nessa definição de Hannah Arendt, é hoje o entendimento que temos socialmente com relação ao casamento das pessoas com o mesmo sexo. Nem pensar isso na década de 50, muito menos ainda na Idade Média. Então, os direitos humanos é exatamente isso, uma construção ordenada do direito de ser humano. Doutor Marco, embora não formulada como um tratado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi expressamente elaborada para definir o significado das expressões liberdades fundamentais e direitos humanos. Vamos desmembrar aqui a pergunta para uma compreensão de todos. Quais são as liberdades individuais e quais são os direitos humanos? Como é que nós poderíamos delimitar essa questão? Eu trataria, Dr. Clóvis, essa questão de forma um pouco diversa e talvez mais atual e menos complicada. Vamos colocar assim, direitos humanos como a construção de alguns direitos. E nós vamos falar, então, em direitos fundamentais, que são aqueles direitos instituídos dentro da nossa Carta Magna, dentro da nossa Constituição. Nós partimos hoje do entendimento de direitos que estão se manifestando em diversas gerações. A primeira geração de direitos hoje é o direito de liberdade. Isso é um direito fundamental. Então, é um direito de liberdade de ir e vir, é um direito de não ser preso senão em razão da lei. Enfim, são aqueles direitos lá colocados dentro do artigo 5º da nossa Constituição. São diversos lá que nós podemos ver. E nós vamos falar em direito de segunda geração, que hoje é muito atual, que é aquela questão dos direitos sociais. Então, dentro desses direitos sociais, hoje, o que nós entendemos? Que o Estado é obrigado a lhe favorecer, é obrigado a lhe entregar uma cartela de direitos sociais. É o direito à saúde, é o direito à habitação, é o direito à educação, principalmente. A educação hoje não é um privilégio, ela é uma obrigação do Estado. É isto hoje, doutor Clóvis, que nós entendemos modernamente por direitos fundamentais. E aí a questão vai mais, direito de terceira geração, quarta e quinta geração até. Nesses direitos, inclusive, do artigo 6º, nós temos até o lazer, né, como um direito fundamental, e que é um direito humano, obviamente, um direito que deve ser estendido a todos.
Bem lembrado. Lazer, assistência à velhice, né? Assistência à criança, né? A previdência a questão social. da previdência social, né? Nós temos hoje, essa questão é muito interessante, aí eu vou fazer aí um link, sai só um pouquinho disso. Quando a gente vê, principalmente aqui em Guarulhos, essas áreas de lazer cada vez mais existindo, que elas acabam sendo até uma alavanca política, mas, na verdade, nada mais é do que a realização daquilo que está na Constituição e naquilo que todos nós temos direito. Então, não é uma construção, esses céus, toda essa ideia. Não é algo simplesmente por privilégio do governante. É direito sendo realizado de todo cidadão. Doutor Marco, o próprio artigo 1º, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, eu acredito que traz a confusão até colocada na questão do Dr. Clóvis, que o senhor já fez esse primeiro esclarecimento, né? Você acredita, então, que essa confusão dos direitos, né, fundamentais e das liberdades fundamentais vem em função da ideia de liberdade de pensamento e de expressão, bem como a igualdade perante a lei? Mais uma vez, se faz bastante confusão. Direito de liberdade de expressão é apenas um dos direitos. O direito fundamental, o direito humano, ele é um complexo de direitos, dentre os quais existem alguns. É esse o meu entendimento. Na verdade, desculpa, se nós formos voltar um pouquinho no tempo, quando é que nós dávamos ênfase à questão dos direitos humanos no Brasil? Então, na época do regime militar, né, tínhamos uma ditadura que imperava no país, e naquela época as liberdades individuais eram absolutamente desrespeitadas, né? Prisões arbitrárias, e aí então se criou uma rede de proteção a essas agressões, e a igreja, na verdade, a Igreja Católica na época teve uma função muito importante na proteção dos direitos humanos dessas pessoas nessa ótica. Depois, com a Constituição de 88, e a abertura do país, nós tivemos um outro enfoque, né? Aí tivemos uma Constituição que tem como fundamento dignidade humana e cidadania, e em cima desses fundamentos, aí nós criamos, então, todo um arcabouço, por assim dizer, para a garantia dessa dignidade humana. E aí, então, veio o artigo 5º com as garantias individuais, né? E veio o artigo 6º com esses direitos sociais, que alguns doutrinadores tratam como a garantia daquele piso vital mínimo para que as pessoas tenham uma vida com qualidade, né? Moradia, trabalho, enfim, o próprio lazer. E o tempo, então, nos obriga a fazer uma nova leitura da concepção de direitos humanos. E hoje a gente assiste, assim, eu particularmente, com um pouco de tristeza, alguns meios de comunicação querendo levar essa discussão apenas para um campo totalmente fora da realidade. Aí vem os defensores dos direitos humanos, mas só se preocupa com o direito humano do bandido. Na verdade, o direito humano do bandido é porque ele é a parte mais fraca, é o elo mais fraco da sociedade. Mas não é só com isso que há preocupação. Então, eu acho que é um pensamento muito estreito, né, doutor? Esse pensamento de que direitos humanos é direito apenas do bandido, ele, graças a Deus, ele hoje já começa a descer, ao se verificar esta realidade que nós temos, a difusão até do pensamento humanitário, do pensamento humanista. Nós vivemos hoje realmente numa sociedade, num Estado de direito democrático, onde todas as liberdades públicas e as liberdades individuais têm que ser compatibilizadas. Isto é preciso que o Estado realmente trabalhe a questão daquilo que é afrontante à sua lei, isto é, o Estado tem que combater a criminalidade, o Estado tem que combater a violação à lei, mas o Estado também tem que ter limites.
Então, é exatamente isto que nós, humanistas, defendemos. Nós defendemos este limite da lei do Estado sobre a pessoa humana. Doutor Marco, diante dessas colocações, eu creio que o que ficou de mais importante nesse primeiro bloco é que, quando surgiu, então, os direitos humanos, a Declaração Universal, lá em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, essa questão dos genocídios que vinham, essa questão de prevalecer e privar a vida das pessoas, está sendo transformado. Transformado no sentido de que não se priva mais só pela questão da vida, o homicídio aconteceu, o bandido matou e essas coisas, mas sim da vida como qualidade para todos. A questão do transexualismo que foi abordado, a questão dos direitos da discriminação ao homossexual, entre outros pontos relevantes que foram conceituados. Creio que é importante, então, nós voltarmos a falar quem criou essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós estamos falando de direitos humanos, mas quem criou, quem elaborou essas normas, esses tratados, que não é colocado como um tratado, mas vamos, né, trazer aqui como... Quem codificou essa questão? Né? Quem é essa Nações Unidas? Mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco. Pode respirar, ficar tranquilo. Nós vamos a um breve intervalo. Terminamos aqui o primeiro bloco do Direito e Dever e Cidadania em Ação. O programa é reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aos sábados, às 21h30 e domingo, às 22 horas. Você pode, como o programa de hoje, sugerir temas, enviando um e-mail para direitosedeveres@oabguarulhos.org.br ou então nós atendemos por telefone 11 2468 8199 ou pessoalmente na Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. É rapidinho, voltamos já.